Então, 5, os pré-requisitos. Então, o que eu preciso ter no meu aluno e o que justifica aquela ideia lá da Camila Gomes da gente começar 2 anos antes a alfabetização. Porque no processo de alfabetização da pessoa com autismo, né, do aprendiz com autismo, eu vou precisar trabalhar no mínimo essas questões aqui, tá bom? A1, sentar e ficar e finalizar a atividade. Eu não posso pensar em começar uma alfabetização se meu aluno não tiver pelo menos 20 minutos de atenção concentrada na tarefa. Não dá. Então, assim, não tem como. Então, o que eu vou ter que primeiro fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir esse pré-requisito aqui na criança, que é sentar e finalizar uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa rápida. E depois, então, eu vou aumentando esse tempo aí. Mas eu preciso ter no mínimo isso. O segundo, rastreamento visual. Eu preciso que o meu aluno, ele tenha a questão do rastreamento visual, de olhar para um lado. Vamos dizer, como que a gente vai fazer pareamento com uma criança que não tem um rastreamento visual? Então, o que é pareamento? Você tem um modelo que você tem que associar a um outro modelo. Então, você tem que olhar para esse aqui, ver se é igual a esse aqui e ver se eles dois casam. Isso é rastreamento visual. Eu preciso de olhar para cá, eu preciso olhar aqui, eu preciso olhar até para uma outra figura ali, um outro estímulo que tiver ali, para eu pensar se esse é igual a esse ou se esse que está aqui em cima da mesa é igual a esse. Então, eu tenho que ter um rastreamento visual. Não tem como eu pensar em alfabetização sem não pensar trabalhar o rastreamento visual dessa criança. Nomear. É importante que a criança nomeie objetos, nomeie coisa. Então, como que eu vou pensar em trabalhar a alfabetização sem o pré-requisito de nomear? O que é isso aqui? Não sabe? Como que eu vou ensinar que é casa se ele não identifica aquilo ali como casa? Como que eu vou ensinar o que é carro se ele não sabe identificar um carro, não sabe nomear? Então, eu tenho que ensinar o que é primeiro, para depois eu ensinar a alfabetização. Contato visual, que é diferente do rastreamento visual. A criança pode até rastrear, mas se ela não olhar para você, o olhar é uma fonte importante de comunicação. Então, a criança ela tem que ter um contato mínimo visual, mesmo que seja em frações de segundos, mas você tem que estar atenta, né? A gente tem que estar esperta. Então, o contato visual com o aprendiz é importante para que a gente possa ensinar a alfabetização. O emparelhar, que é essa ideia de olhar para um, olhar para outro, comparar, né? Então, o emparelhamento é muito importante que a gente também desenvolva na criança os pré-requisitos aí do emparelhamento. Aqui é o 6, né, gente? Ficou 5, mas é 6, eu repeti aqui. Envolvimento na tarefa. Não vai adiantar se eu não trabalhar a habilidade de envolvimento na tarefa. O que é envolvimento na tarefa? É a criança se interessar em estar naquela tarefa. Então, a gente tem algumas características aí nos autistas que a gente precisa, e algumas coisas que a gente percebe de autista para autista. Eu já tive autista que comia papel, eu já tive autista que comia borracha, que se autolesionava. Então, tem um monte de coisas aí que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa saber como fazer para intervir primeiro, para a gente depois aprender. Então, o envolvimento na tarefa precisa de algumas habilidades aí, precisa de algumas habilidades neurais. A gente tem aí as funções executivas, da atenção, da memória, né, que precisam ser trabalhadas, elas precisam ser desenvolvidas nessa criança, para essa criança poder se envolver na tarefa. Um recurso muito fácil, que a gente utiliza muito, a gente lança muito mão,
é a questão do interesse da criança, né? O hiperfoco da criança. Isso aí faz com que a criança se envolva mais facilmente com a tarefa. Mas depois a gente tem que ir tirando, tá, gente? A gente não pode deixar ad eterno, não. A gente tem que usar como uma ferramenta ao nosso favor, mas depois a gente tem que tirar. A avaliação de principais propósitos, né? Avaliação, principais propósitos da avaliação. Gente, eu queria deixar uma coisa clara. Aqui eu não tô falando nem de aba, nem de teacher, nem de for time, eu não tô falando isso. Eu tô falando de um modo geral, tá? Eu não sei qual é aí a linha que vocês seguem, tô dando orientações gerais, tá? Então, cada um vai procurar ver, conhecer a fundamentação que eu tô dando, a fundamentação bibliográfica que eu tô passando para vocês, ela tá bem mais próxima da aba, tá? Do que qualquer outra, né? Qualquer outra linha. Mas isso aí, essas características aqui são características que podem ser usadas pela linha que você estiver trabalhando, tá? Hoje eu tô estudando e me aperfeiçoando em aba, né? Neurociência e aba. Mas eu sei que tem alguns profissionais que já atuam com outras linhas, com outras abordagens. Então eu tô dando uma visão geral, tá? Não é uma aula de aba, até porque eu não sou qualificada ainda para isso, e nem de nenhuma outra. É uma abordagem geral que eu tô dando aqui, são coisas importantes que chamam a atenção da gente na pessoa com autismo e que a gente precisa estar preparados aí para poder saber resolver, tá? Então, só para a gente traçar aqui uma ideia aqui, tá bom? Então, a avaliação, principais propósitos. Identificação das necessidades educacionais dessa criança. Isso é muito importante, a gente fazer uma avaliação, saber como fazer dentro da perspectiva que a gente trabalha. Isso é importante, a gente ter firmeza, né? A gente ter certeza do que a gente está fazendo é o melhor caminho que a gente pode percorrer, dentro daquilo que a gente sabe, a gente tem que saber, né? Levantamento das habilidades. Eu preciso saber quais são as habilidades que eu preciso trabalhar no meu aluno e quais ela já tem, quais são as potencialidades desse meu aluno. O que eu posso aproveitar, o que eu posso trazer para dentro desse processo que vai auxiliar os meus alunos. Planejamento de intervenções. Gente, isso aqui é o ponto mais importante. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu preciso saber qual o meu objetivo. Eu não posso pegar uma atividade, aplicar uma atividade só para passar tempo com aquela criança, que realmente você vai estar fazendo para passar tempo, porque não vai estar adiantando nada para aquela criança. Então, eu preciso planejar as minhas intervenções e eu preciso ter certeza de que aquela atividade, do que aquela intervenção, do que aquele plano de atendimento que eu estou fazendo, ele vai ser eficaz para aquela criança. Isso é fundamental para o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu ver aqui como anda aqui os comentários, gente. Perfeito, obrigada. Amei cada vez mais. Só sei que nada sei. Mas eu também só sei que nada sei, gente. Essa frase aí a gente só vai trocando o que a gente vai aprendendo aí de soma aí. Porque a gente nunca sabe de tudo, pelo amor de Deus. Muito aprendizado, por isso que às vezes é tão difícil alcançar os objetivos no final do ano. Aprender, aprender e aprender. Obrigada, é isso mesmo. Às vezes a gente lança uma força muito grande, né? A gente trabalha e às vezes a gente não consegue, mas é porque a gente não sabe o caminho. A gente tem que encontrar esse caminho, né? Não é fácil e eu sei que também não é consciente.
eu tenho muito cuidado quando eu falo dessas coisas, de não alcançar o objetivo, ou da gente ter um planejamento nas nossas intervenções, até de ferir os professores, tipo, poxa, mas eu faço tanto, eu faço com amor, eu faço mesmo buscando conhecimento, mas não dá certo. Então, quando eu falo que a gente tem que ter certeza, é porque a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, tá? E eu acredito que muitas pessoas, e eu também já passei por isso, fazem determinadas coisas na certeza do melhor, mas às vezes a gente não alcança, porque a gente não está caminhando no caminho que a gente tem que caminhar, tá bom? Então é bom que a gente pesquise, que a gente conheça as pesquisas científicas que estão aí, que a gente conheça os autores novos que estão aí, novos entre aspas, novos às vezes pra gente, eles já estão aí já há muito tempo, mas a gente precisa renovar essa compreensão de aprendizado, tá? Grau de envolvimento nas tarefas, esse grau de envolvimento é o que a gente estava falando, eu preciso saber o que faz o meu aluno se envolver na tarefa. Às vezes é uma coisa simples, tá, gente? Às vezes é um barulho que tá irritando ele, às vezes é um cheiro. A minha sala, eu trabalhei numa escola que a sala de AE era próximo da cozinha. Quando o pessoal jogava cebola dentro da panela, né, o tempero lá, cebola, alho, e subia aquele cheiro, às vezes isso dava uma descompensada nos alunos, o cheiro muito forte. E aquilo dava um certo descontrole ali nos alunos que estavam sendo atendidos. Então, a gente, às vezes, uma coisa simples, mas que altera o processo de aprendizado. O nível verbal dessa criança, ele precisa de começar por aonde? Pela comunicação alternativa? Pela comunicação aumentativa? Ele já tem um grau de verbalização, mas não é tão bom. Então, eu preciso só complementar essa comunicação ou eu preciso realmente de implementar um processo de comunicação alternativa com essa criança? Nível de compreensão de comandos e resolução de problemas. Qual é a compreensão do meu aluno? Eu estou dando os comandos corretos para ele? Ele está entendendo o que eu quero? Isso é importante. Ele resolve os problemas com facilidade? Precisam de outras intervenções? A autonomia dessa criança. Ele precisa de um cuidador? Ou ele não precisa de um cuidador? Né? Às vezes, cuidador, mediador, tem um monte de nome, né? O profissional que acompanha o aluno. Ele vai ao banheiro sozinho, ele come sozinho, ele sabe o lanche dele, né? Ele ainda usa fralda, então tem toda essa necessidade dessa avaliação. E a interação social dessa criança. O que eu tenho que ter cuidado com essa criança? O que para ele é um hiperestímulo? O que para ele é um hipoestímulo? Né? O que mexe mais com ele? O que não vai mexer com ele, mas precisava mexer. Então, a gente precisa avaliar essa interação social e saber as reações, principalmente sensoriais, dessa criança.